Não, 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 não. Por gentileza, antes de responder as questões, vocês estão com um caderno aí, gente? Caderno, caneta, lápis. Eu preciso que vocês façam as anotações aí antes da gente adiantar. E aí, todo mundo com caderno? Sim ou não? Sim. Beleza. Faça uma anotação aí, por gentileza, gente, diante dos pronomes demonstrativos. Coloque aí, observação para pronomes demonstrativos. Observação para pronomes demonstrativos. Pronto, vou começar, viu? O uso dos pronomes demonstrativos. O uso dos pronomes demonstrativos. O uso dos pronomes demonstrativos. Quanto a tempo, quanto a tempo, quanto a tempo, o uso dos pronomes demonstrativos quanto a tempo deve ser marcado, deve ser marcado da seguinte forma, dois pontos. Deve ser marcado da seguinte forma, dois pontos. Dois pontos. Letra A. Dois pontos. Letra A. Indicando o tempo presente, indicando tempo presente, indicando tempo presente, usa-se, usa-se, usa-se este, esta, estes ou estas. Usa-se este, esta, estes ou estas. Este, esta, estes ou estas. Ponto e exemplo. Ponto e exemplo. Este é o ano da vitória. Este é o ano da vitória. A vitória de vocês no Enem, a vitória de vocês em concursos, a vitória de vocês na vida após terceiro ano. Este é o ano da vitória. Ponto. Quem é o verbo dessa oração? Em este é o ano da vitória. Sei. Certo. Ele está no passado, presente ou futuro? Presente. Exatamente. Indicando o tempo presente, o pronome que ele usou foi o este. Este é, e não esse é. Algumas pessoas falam esse é. Não, mas se o verbo está no presente, eu não posso usar o esse. Eu tenho que usar o este. Este, esta, estes ou estas. Tá? Então, letra A, indicando o tempo presente, use-se o este, esta, estes ou estas. Letra B. Indicando tempo passado, indicando tempo passado,
indicando tempo passado. Claro, indicando tempo passado. Claro, indicando tempo passado. Claro, usa-se, usa-se. Esse, essa, esses ou essas. Usa-se. Esse, essa, esses ou essas. Ponto e exemplo. Essa semana que passou, essa semana que passou, foi maravilhosa. Essa semana que passou foi maravilhosa. Essa semana que passou foi maravilhosa. Ponto. Essa semana que passou foi maravilhosa. Onde é que está o verbo agora dessa oração? Em que tempo ele está? E aí, qual é o tempo aí que ele está? Passado. Passado. Só que esse passado que ele disse é um passado claro, determinado ou é um passado vago? Olha como é que está a frase, viu? Essa semana que passou foi maravilhosa. Esse passado está claro ou é um passado vago, um passado qualquer? Claro. É claro, foi a semana passada. Ele está falando da semana passada, não está falando de outra semana. Então, por isso que ele usou essa. Essa indica passado claro, determinado. Essa foi a letra B. Já a letra C diz, indicando tempo passado, indicando tempo passado, indicando tempo passado vago, indicando tempo passado vago ou indeterminado, tanto faz. Indicando tempo passado vago ou indeterminado, usa-se, usa-se aquele, aquela, aqueles, aquelas. Usa-se aquele, aquela, aqueles ou aquelas. Ponto e exemplo. Ponto e exemplo. Bons tempos foram aqueles. Bons tempos foram aqueles. Bons tempos foram aqueles. Olha o pronome que eu usei agora. Usei o aqueles. Mas só posso usar o aqueles em relação a tempo se indicar tempo passado e o passado não estiver claro. E aí eu vou observar que o verbo está no passado. Bons tempos foram, ou seja, tranquilo, o verbo está no passado. No entanto, quando ele diz bons tempos foram aqueles, observe que ele não deixa claro que tempos foram esses. Ou seja, é um passado indeterminado, vago. Então eu não uso esse, eu uso aquele. Por isso que ele usou aí na frase bons tempos foram aqueles, porque o aqueles indica um passado vago, um passado indeterminado. Bom, nós falamos aí dos pronomes demonstrativos em relação a tempo, presente este, passado determinado ou claro esse, passado indeterminado ou vago aquele. Isso em relação a tempo. Mas existe também o uso dos demonstrativos em relação à distância. Nós falamos primeiro em relação a tempo, mas existe também o uso dos demonstrativos em relação à distância. Então, coloca aí. Usa-se os demonstrativos, usa-se os demonstrativos
Usa-se os demonstrativos também em relação à distância. Também em relação à distância. Também em relação à distância. Ponto. Ponto. Letra A. Letra A. Próximo ao emissor. Próximo ao emissor. Próximo ao emissor. Usa-se este. Próximo ao emissor. Usa-se este. Quando eu digo este, gente, estou dizendo este, esta, estes ou estas. Tá? São as variações, tá? Do este. Próximo ao emissor, usa-se o este. Ponto exemplo. Ponto exemplo. Este livro aqui é meu. Este livro aqui é meu. Este livro aqui é meu. Quem é a palavra nessa frase que está indicando que o livro está próximo de quem está falando? Aqui. Isso, é o advérbio de lugar aqui. E aí observe que vocês não estão usando mais o este porque a relação é temporal. Não. Vocês estão usando agora porque a relação é de distância de quem está falando, próximo de quem está falando, ou seja, próximo ao emissor. Tá? Então eu uso também, além de usá-los em relação a tempo, que foram os exemplos que nós vimos acima, nós também estamos utilizando em relação à distância. Então, quando o emissor estiver falando, estiver próximo dele, você vai usar o este. Este, esta, estes ou estas, tá? Beleza, letra B. B de bola, vamos adiantar. Letra B de bola. Próximo ao receptor. Próximo ao receptor. Próximo ao receptor. Usa-se esse. Usa-se esse. Próximo ao receptor. Usa-se esse. Ponto. E aí, quando eu digo esse, é a mesma coisa que eu disse acima. Eu estou falando esse, essa, esses ou essas. São as variações do esse, tá? Próximo ao receptor, usa-se esse. Ponto e exemplo. Esse livro aí, esse livro aí, esse livro aí é meu. Esse livro aí é meu. Esse livro aí é meu. Quem é agora o advérbio que está indicando que o livro, que é meu, está próximo ao receptor? Aí. Aí. Exatamente. Então, o aí é o advérbio que indica proximidade ao receptor. Por isso que ele usou o esse e não mais o este. E letra C, para finalizar. Letra C, para finalizar. Distante do emissor e do receptor. Distante do emissor e do receptor. Usa-se aquele. Distante do emissor e do receptor. Usa-se aquele. Ponto. Ponto. Ai, que gostoso, gente. Ponto.
Quando eu falo aquele, estou falando daquele, aquela, aqueles e aquelas, tá? Entenda também a variação do aquele. Ponto e exemplo. Aquele carro ali pertence ao diretor. Aquele carro ali pertence ao diretor. Aquele carro ali pertence ao diretor. Ponto final. Aquele carro ali pertence ao diretor. Ponto final. Agora eu usei um outro advérbio que indica que o carro está distante tanto de quem fala, como também de quem recebe a fala. Que advérbio é esse? Ali. Exatamente. O ali. Então, alguns elementos marcadores de distância irão determinar se eu vou usar o este, que é próximo de quem fala, o esse, que é próximo da pessoa com quem eu estou falando, e o aquele, que é distante tanto da pessoa que fala como da pessoa com quem você está falando, tá? Então, diante dos pronomes demonstrativos, nós podemos utilizá-los em relação a tempo e em relação à distância. Vimos aí todas as ocorrências para a utilização dos mesmos. Vamos então agora para a parte de exercícios, para a parte prática, diante daquilo que a gente já viu. Primeira questão. Na primeira questão, nós temos aí, contudo, a fim de que meu delicado missivista não fique fazendo mau juízo a meu respeito, vou dar-lhe algumas informações sobre o seu poderoso e rico país da Brusundanga. Aí o que é que ele diz? O pronome lhe, na frase, está relacionado a quem? E aí, olhem aí. A quem esse lhe está se referindo? A que pessoa do discurso? Antes de mais nada, eu tenho que explicar para vocês o que é missivista. Alguém já ouviu essa palavra? Missiva, missivista? Não. Não? Missivista é uma pessoa que escreve algo para alguém. É um redator, é um escritor. Tá? Quem escreve algo é um missivista. Se você estiver escrevendo algo para alguém, você é um missivista. Tá? É o sentido da palavra. Ali eu acho que é a letra A, a pessoa que escreveu para o narrador. A letra A. Pronto, já temos uma letra A. Outra pessoa? Tem outra letra? Tem algumas pessoas falando, mas está cortando, gente, na hora que você está falando. Deixa eu ver aqui quem é. Se alguém achar que é outra letra, pode responder. Porque assim, eu já vi algumas pessoas respondendo a letra C também como resposta. Diz a pessoa que chamou o narrador de desajuizado. Na letra A tem a pessoa que escreveu, que é o missivista, né? A resposta para essa questão realmente é a letra A. Realmente é a letra A. Mas quando ele diz na letra C, a pessoa que chamou o narrador de desajuizado, por que não poderia ser a letra C? Porque essa pessoa no caso aí, é quem escreveu, realmente é o missivista. Mas tem algo aí que anula essa questão, que não pode tornar essa questão verdadeira. Porque no caso aí ele não chamou ainda desajuizado, né? Na Muito frase. bem, Leonardo. Ele não... É exatamente.
Ele não chamou mesmo, não. Quando ele diz assim, ó, a fim de que o meu delicado miservista fique fazendo mau juízo a meu respeito, fazer mau juízo não significa dizer que a pessoa está chamando a outra de desajuizada. Então, seria a falsa impressão de que essa seria a resposta correta. Perfeito. Não poderia ser porque realmente o cara lá que escreveu não chamou ninguém, não chamou o narrador de desajuizado. Perfeito. Essa é a ideia mesmo. Muito bem. Parabéns. Vamos então para a segunda questão. O verso de Hilda Hilst, tomas-me o corpo e que descanso me dás, é base para a questão seguinte. No verso, a informação é dada do ponto de vista do eu lírico, ou seja, de quem fala, em relação à pessoa amada. Caso se invertessem os papéis, o verso assumiria a seguinte forma, ou seja, que forma? Mais uma vez, quando ele diz tomas-me o corpo, ó, tomas-me, é a pessoa falando, é do ponto de vista do eu lírico. Se fosse do ponto de vista da segunda pessoa, como é que ficaria a substituição dos pronomes? Vamos com calma aí, porque aí tem que analisar com bastante detalhe. Ou seja, ele quer que você saia da primeira pessoa e vá para a segunda pessoa. É uma questão só de substituir os pronomes. Olha, Vamos lá. Quem é o primeiro aí? Deixa eu ver. Fala. não, peraí, eu vou pensar mais aqui. É Eu só. acho, Olha eu o que, acho que ele que a está letra querendo. D. Eu acho que a letra D. Letra D, Tomo-te o corpo e que descanso te dou. certo? Por que você chegou a essa conclusão? Cara, eu, assim, em eliminação, né? Eu achei que era o ti, que tinha ti, por ser segunda pessoa. Daí só tem duas, a letra Isso, A e a isso, letra D. isso, Daí, isso. e na segunda parte também. E que descanso lhe dou, tipo, eu acho que aí já tá É, na terceira. Mas eu acho, né? Tipo, exato. Mas é aí, isso mesmo, é isso é, mesmo. é isso, pô. É isso. Não, mas é isso 10. mesmo, tá certo. Resposta é letra D de dado. Muito obrigado, pessoal. É, letra D, é isso mesmo. Na letra A, como você disse, tanto tem mais, viu? Tanto a letra A como a letra C, a primeira parte, também tá certa a letra C, né? Porque quando ele diz toma o teu corpo, ele só substitui o ti pelo É, teu, né? Então até aí estaria bem. Só que quando eu vou lá para a parte final da letra me C, quando ele dá. diz É, mataria a questão, realmente. Perfeito. Letra D de dado. Parabéns, Rodrigo. É muito isso. obrigado. Valeu, perfeito. Vamos para a terceira questão. É uma questão simples, é fácil, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão aí, ó, primeiro quando ele diz no verso, a informação é dada do ponto de vista do eu lírico, então eu já teria que imaginar aí, já teria que saber, quando ele diz a informação é dada do ponto de vista do eu lírico, é da primeira pessoa. Por isso que ele usou o me nas duas condições lá em cima. Aí quando ele diz em relação à pessoa amada, em relação à pessoa amada não é mais a primeira pessoa, é a segunda pessoa. Aí, caso se invertesse os papéis, ou seja, agora da pessoa amada, da segunda pessoa, como é que ficaria? Aí é simples, raciocínio lógico. Como ele está dando, não é, do ponto de vista do eu lírico, que é a primeira pessoa, e ele quer que substitua para o ponto de vista da pessoa amada, que é a segunda, era só substituir o me pelo ti, mataria a questão. Perfeito. Muito bem. Vamos para a próxima. Terceira questão.
Assinar a alternativa, essa é bem mais objetiva, bem mais direta. Assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase. E aí eu coloquei tanto o uso do pronome, como também coloquei relação de verbo, de concordância, tá? E aí, com o assunto de concordância a gente já viu, então dá para fazer tranquilo. Tivemos um caso, aí parará, parará, mas hoje não há, ou não existe, não sei como é que a gente vai colocar, mais nada entre paraná, paraná. E aí? O que é que preenche devidamente essas lacunas? Deixa eu dar uma pista para vocês, tá? Antes de vocês responderem as duas lacunas seguintes. Em relação à primeira lacuna, a pista é o seguinte: cuidado quando vocês usarem a resposta para a primeira lacuna, por quê? Porque, dependendo, vocês vão colocar uma resposta aí que vai haver redundância. Redundância. Não pode ter redundância, não pode ter pleonasmo. Cuidado, tem uma alternativa aí que vai gerar redundância. Então, se liga. Quem é essa que geraria redundância? Tem uma alternativa aí que gera redundância. Quem é? Seria há 2 anos atrás, sendo que o A tá sem o H. O A sem o H. Há 2 anos atrás mesmo. Essa daí gera redundância. Sim. Só que não é a letra D. Não é a letra D. Essa letra D aí, esse A sem o H, já está errado. Esse A sem o H já está errado. Por que está errado? Porque como está indicando tempo, se está indicando tempo, né, há 2 anos atrás indica tempo, não poderia ser o Azinho, normal. Tem que ser o A do verbo haver. Né? Não poderia ser esse A normal. Então teria que ser o A do verbo haver. Mas quando eu digo, olha, há 2 anos atrás, esse Azinho aí, esse A que indica tempo passado, o verbo haver, ele já indica tempo decorrido. Então, se eu disser assim, há meses não vejo, há meses não vejo, esse A não está indicando tempo passado dessa frase? Sim ou não? Quando eu digo há meses não vejo, esse A já não está indicando tempo passado, não? Tá. Então, se ele já está indicando tempo passado, para que eu vou dizer o atrás? Pode pá. Verdade. Né? Então, se eu digo Verdade. há dois, né? Se eu digo há dois Verdade. anos, Verdade. esse A já indica tempo passado, poxa. Verdade. Então, dizer atrás é redundância. Então, a letra A tem que ir para o espaço. E a letra D também, porque não é o A sem o H. Então, também tem que ir para o espaço. Então, agora eu tenho três alternativas. Eu tenho 3 alternativas possíveis pela primeira lacuna. 2 anos atrás está correto, Sim. ou há 2 anos também está correto. Também a letra E. A letra E também, né? 2 anos atrás também está correto, né? Então, pela primeira lacuna, eu tenho 3 letras: B, C e E. Vão agora para a segunda lacuna. Essa aí vai ser, eu acho que o HA, né? A. O H, certo, o H. Nossa, Mas eu posso também usar o existir aí, sem nenhum problema. Mas hoje não existe mais nada. Então, pela segunda lacuna, tanto faz o haver, porque o haver está no sentido de existir. Tanto faz o haver como o existir. Então, pela segunda lacuna, eu não posso eliminar nem a B. Peraí, eu posso eliminar uma, né? Não. A letra D já tinha sido eliminada já. Porque tem um existe na letra D, mas já tinha sido eliminada. Então, pode ser a letra B. A letra C tem que eliminar. Quer dizer, assim, tem que eliminar o AB ou a E. Pode pá. Ou é a B ou é a E. Exatamente. A letra C eu tenho que eliminar porque esse A com crase não existe aí. É o verbo haver mesmo. Entendi. Beleza. Então vamos matar agora pelo pronome.
Pelo pronome. É entre eu e ela ou entre mim e ela? A gente falou sobre isso, viu? Pois é, infelizmente eu acho que não tá com essa parte. Não. Mim e ela. Exato, entre mim e ela. Eu falei Mas, na aula, eu falei na aula passada que diante da preposição entre não se usa pronomes retos. Não é entre eu e ela, é entre mim e ela. A agora, gente falou. professor, peraí. Poderia ser tipo, se o ela tivesse na frente, aí poderia o final ser eu, entre ela e eu, ou teria que ser o mim também, Não, sendo no final? mas, mas é que tá. O ela não poderia estar na frente. Quem responde por quê? Ah, porque se eu colocar eu não é pronome reto? Porque o ela é caso reto também, né? Exatamente. Sim. Porque o ela também é pronome reto. Pai, pá, entendi. É porque a regra, assim, ó, é porque a regra diz assim, a regra. Diante da preposição entre, o primeiro pronome não pode ser reto, tá? Esse primeiro pronome não pode ser reto. Se eu colocar o ela na frente, o ela não é reto, não é pronome reto, Uhum. não é? Então, ele é que é esse pronome que não pode ser utilizado, ou seja, não posso usar eu, não posso usar o tu, não posso usar o ele, nem o ela, não posso usar o nós, porque diante de pronomes, diante da preposição entre, o que não se admite no início é o pronome reto. Então, vou ter que usar o pronome oblíquo. Entre ti e ela, beleza. Entre vos e ela, beleza. Entre mim e ela, beleza. O que eu não posso usar é diante da preposição entre, eu não posso usar nesse primeiro pronome um pronome reto. Beleza? Beleza. Massa. Então, tranquilo. Vamos Tranquilo. adiantar. Vamos para a questão de número 4. Se tem alguém aqui solicitando a entrada. Só um minutinho, tá? Eu estou com o celular aqui ativado. Não tem ninguém mais solicitando entrada. Então, vamos lá. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão tem: eu não. Opa! Agora, uso clássico dos pronomes oblíquos. O que ele quer aí é que eu use devidamente os pronomes oblíquos. Antes de preenchermos as lacunas, vamos relembrar, para que a gente não erre. Para que a gente não erre. Preste atenção. Os pronomes o, a, os e as exercem função sintática de quê mesmo? Objeto o quê? O O, Os, As, Exerce função sintática de objeto o quê? Direto ou Direto. indireto? Direto. Direto. Certo, direto. E o li e o lis? Aí eu vou dizer indireto, né? Porque se os outros são. Exato, exato. É indireto mesmo. Mas quem vai determinar se o objeto é direto ou indireto, quem é? É a transitividade do verbo. Muito bem, Leonardo. É a transitividade do verbo, ou seja, é o verbo. Perfeito. Então vamos para a primeira lacuna. Tem eu não, aí eu vou colocar o o ou li. Mas para que eu coloque o o ou li, eu tenho que analisar o verbo ver. Quem vê, vê. Alguma coisa. Isso, quem vê, vê algo ou alguém. Se esse verbo não pede preposição, esse verbo é transitivo direto ou indireto? Direto. Direto. Beleza. Ele é verbo Direto. transitivo. Isso, direto. Ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, qual é o pronome que cabe aí? O o ou li? O O, né? O o. Exato, o o. Se é o o, elimino duas letras. Quais são as letras? D e E. Certo. Duas letras já foram para o espaço. Só tenho três agora. Já diminuiu muito a minha possibilidade de errar. Vamos continuar. Eu não o vi na festa do clube ontem. Os diretores não. Aí mais uma vez. O o ou li. Quem convida, convida Alguém. alguém. Quem convida, convida alguém.
Se o verbo não pede preposição, significa dizer que esse verbo convidar é VTD ou é VTI? VTD. Se ele é VTD, o que cabe aí? É um O ou LI? O O. Mais uma vez, o O. Se é o O, já vou eliminar agora outra letra. Que A letra? letra B. B de bola. Vai para o espaço. Só tenho duas agora, viu? É Ou é a A ou é a C, não é isso? isso mesmo. Certo. Então, vamos continuar. Não disseram. Quem diz, diz. Quem diz, diz. Algo. Sim. Algo. Falta O. mais um. Quem diz, diz algo a alguém. Quem Ah, diz, ótimo. diz algo a alguém. Concordam comigo? Concordo totalmente. Perfeito. E não pode nem discordar, né? Porque professor sou eu. Claro. Exatamente. É lógico, vocês não são Tá malucos. dizendo? Então, quem diz. Exato. Quem diz, diz algo a alguém. Observe, então, que esse verbo é VTDI. Ele É, pede um objeto direto e um objeto indireto. Só que ele está dizendo a alguém alguma coisa. Se ele está dizendo a alguém, ele vai pedir agora um objeto indireto. Se ele vai pedir um objeto indireto, nós vamos usar o O ou li? o li, né? O li. Se nós vamos usar o li, a resposta, então, já tem que a letra A, C. C de casa, C de coração de estudante, De C de carro. coisa linda. C de quê? Carro. De carro? C de Corinthians. C de Que carro. Corinthians, meu irmão? Tu é doido, é? Corinthians. Ai, Que oxi. Corinthians? Oxe, o Não, Corinthians mas um São Paulo. aborto. Oxi. Vai Oh, ganhar o Paulista. vai. Se Vai, preocupe não, viu? vai, não. Vai. Nem se preocupe que vai. É ganhar com o amigo de casa. Já 3-0 vai. aí contra o Braga. Vai. Gostoso demais. Vai, É a língua vai. portuguesa, essa língua gostosa demais. Tá a É, língua gostosa do infeliz. Pense. Bom, resposta letra C. C de casa, C de coisa linda é a língua portuguesa. Vamos à quinta questão. Gente, observe que o bom de questão é que quando a gente se empolga mesmo com elas, é porque tudo aquilo que a gente viu de teoria está se concretizando em prática. E isso é que é fantástico. Isso que é massa. Que está colocando em prática aquilo que a gente viu. E aí observe que quando vem aquela luz, aí tá, poxa, que massa é mesmo. Agora eu estou entendendo por quê. É porque a teoria está agora se concretizando na prática. E aí é quando a língua se torna realmente muito fundamental em nossas vidas. Vamos à próxima questão, que é a questão de número 6. Para quem não conhece inglês, 6 significa número 6, beleza? Estou aqui para auxiliá-los também em inglês. Inclusive, my English this is beautiful. Muito lindo e perfeito, perfect. Show de bola, com certeza. Sexta questão. Assinale a alternativa em que os dois períodos a seguir estão adequadamente reunidos por meio de um pronome relativo. Estou esperando a resposta. Ih, meu Deus do céu, já vi que esse povo não é religioso, não. Tá faltando um amém, gente, pelo amor de Cristo. Amém. Glória a Deus, uma alma se salvou. Bom, vamos à questão. Olha o que é que ele fez aí. Ele pegou dois períodos simples, separadamente, e vai querer que vocês unam esses dois períodos usando o pronome relativo, que vai ser o quê? Adequadamente, tá? Os períodos são, ó, as ideias foram expostas na reunião, primeiro período. Simpatizamos com essas ideias, segundo período. O que é que ele quer? Ele quer que vocês unam os dois períodos, fazendo agora um período composto, usando o pronome relativo para unir esses dois períodos. Só que, ó, prestem atenção naquilo que eu vou dizer here and now, aqui e agora. Atenção! Quando vocês usarem o pronome relativo, observe o verbo que aparece na sequência dele. Por quê? Porque se o verbo for transitivo direto, antes do pronome relativo não vai ter preposição.
Mas, se o verbo for transitivo indireto, antes do pronome relativo tem que aparecer uma preposição. Então, cuidado. Analisem o pronome relativo diante do verbo a que ele está se referindo. Viu? E o verbo aí é o verbo simpatizar. Com essa dica, não tem como errar a questão. Tá fácil. Tenham calma. Analisem cada frase, que na verdade é a mesma frase, só que ele altera com alguns elementos aí, preposicionados. Ó, eu posso chutar uma coisa que possa ser que também não tenha nada a ver, mas assim, aqui eu acho só, tá ligado? Pode ser. Ali eu acho que vai ser a letra D, porque eu acho que quem simpatiza, simpatiza com algo ou Certo. com alguém. Meu Eu acho. filho, você é um fenômeno, você. Muito obrigado, professor. Um professor desse também é fácil demais, entendeu? Pelo amor de Deus. Rapaz, você é um fenômeno perfeito. Essa, Obrigado. essa é a ideia. É a letra D, a resposta. Olha o que é que ele diz, ó. As ideias com que simpatizamos foram expostas na reunião. Quem é que falou? Eu, Pedro. Ah, foi o Pedro. O Pedro analisou perfeitamente. Quem simpatiza, simpatiza com. Então, essa preposição com, ela vai ser utilizada antes desse pronome relativo que, por conta do verbo simpatizar. E, normalmente, viu, gente? Normalmente as pessoas falam assim, ó, as ideias que simpatizamos de cara iria na letra A. De cara iria na letra A. Por quê? Porque, geralmente, Verdade. diante de pronome relativo, né? Geralmente é assim. Antes de Geralmente você dar a dica, foi a que eu pensei em dizer. é exato, é porque geralmente, diante de pronome relativo, assim, no dia a dia, quando nós falamos, nós não falamos com pronome relativo. Tipo, vou usar uma frase, tá? Com pronome relativo, e vocês vão perceber que, vocês vão observar que a frase parece que não apresenta nenhum erro. Mas ela vai apresentar um erro, tá? A frase que eu vou criar vai apresentar um erro. Mas ela vai ser tão comum que vocês não vão perceber o erro. Tipo assim, olha, o livro que ela se refere foi roubado na reunião. O livro que ela se refere foi roubado na reunião. Esse que é pronome relativo. O livro que. Esse que é pronome relativo que se refere ao livro. Mas tem um erro nessa frase. O livro que ela se refere foi roubado na reunião. Qual o erro dessa frase? E o erro está exatamente por quê? Porque é comum, é usual não usar a preposição antes do pronome relativo que. Só que eu preciso analisar o verbo da sequência, gente. Sem analisar o verbo, vai ficar impossível analisar devidamente uma regência verbal. O livro que ela se refere. Quem se refere, se refere? E aí, quem se refere, se refere? A algo ou a alguém. Exato. Exatamente. Então não é o livro que ela se refere. Qual seria a forma correta? O livro a que ela se refere. Perfeito. Perfeito. Show de bola. Essa é a ideia. É que comumente nós não usamos preposição diante de pronome relativo. E às vezes ele aparece. Ela aparece diante do pronome relativo. Verdade. Né? Beleza. Então,
Passamos tranquilo pela sexta questão. Vamos para a sétima questão. Vamos ver o que é que ele traz para a gente aí na sétima questão. Mais uma vez, vamos preencher as lacunas aí. Era para falar ontem, mas... Bom, e aí? É para mim falar ou é para eu falar? Eu. Eu. É para eu falar. A gente viu que, diante de verbos no infinitivo, e falar está no infinitivo, diante de verbos no infinitivo, não usamos pronomes oblíquos, e sim pronomes retos. Então não pode ser mim, porque mim não fala, mim não diz nada. Eu falo, eu digo, eu pratico a ação. Então tem que usar pronomes retos. Então, se eu vou usar pronomes retos, então aí, meus queridos, já matei 3 alternativas. A, C e D. A, C e D para o beleléu, para o espaço. Ou é a letra B, ou é a letra E. E aí? Aí, se eu for para a segunda lacuna, tanto na letra B como na letra E, tem com ele. Não é, era para eu falar com ele ontem. Então, tá certa a segunda lacuna. O que vai matar a questão é a terceira lacuna. Mas não, lhe encontrei ou não o encontrei. Para não responder aleatoriamente, eu tenho que analisar o verbo. Eu tenho que analisar se o verbo é VTD ou se é VTI. Aí eu vou matar a questão. Vai ser a letra E. Por que letra E? Que encontra algo ou alguém. Pedro, velho, você tá um fenômeno, velho. Sério mesmo. Hoje, inspirado, meu irmão. Que é isso? Bicho, velho. Ei, que café foi esse que você tomou, velho? Sério mesmo. Pão com mortadela. Ei, show de bola. Só se for mortadela Fluminense é a melhor que tem, velho. Oxia, pois. Perfeito, letra E, poxa, só cabe o O aí, porque o É, verbo encontrar, ele é VTD. Como ele é VTD, tem que usar o pronome oblíquo O. Muito bem, garoto. exato. Rapaz, um gênio você, velho. Já vi que a língua portuguesa está garantida no futuro, velho. Graças a Deus. Vamos lá, vamos para oitava questão. Vamos ver o que é que diz a oitava questão. Vamos lá. Complete com os pronomes e indique a opção correta entre as indicadas abaixo. De repente, deu-lhe um livro para, olha aí o verbo no infinitivo, para ela ler ou ele ler, tanto faz, né? Aí, pelas primeiras opções, eu não posso matar nenhuma questão, porque tanto cabe o ela como o ele, que são pronomes retos. Não é isso? Sim, sim. Né? Como diante de verbo no infinitivo tem que ter pronome reto, ela e ele são retos, então não tem nenhum problema. Mas pela segunda lacuna, vai dar para eliminar um aí. Pela segunda frase vai dar para eliminar pelo menos uma. De repente, dê um livro para mim ou para eu? Observe que não tem mais o verbo no infinitivo, tá, gente? Não tem mais o ler, não tem verbo no infinitivo. Deram um livro para eu ou para mim? Para mim. Para mim. No final de frase, atenção, tá? No final de frase é pronome oblíquo. É para mim, Sim. certo? Não para eu. Então, já eliminei agora a letra B. Mas ainda tem mais 4, velho. Então, essa É. tem que galgar. Essa é mais complicada. Tem que ir frase a frase. Vamos para a terceira. Nada mais há entre. Olha, essa aí já vai dar para eliminar mais algumas. Entre eu ou entre mim? Eu falei. Teve uma questão anterior que eu falei sobre isso. Entre, então vai ser mim, né? Isso, Entre, isso, isso, é isso mesmo. Entre mim. entre Se mim. é entre mim,
Já dá para eliminar que letras? A, D. A D dá para eliminar. E a B já eliminou faz tempo, já, pai. A B já foi eliminada. Eliminamos a B, aí eliminamos agora a D. Estamos eliminando também a E e a A, E né? a A é. A A também, que a A ele colocou um eu ali. Então já matou a questão. Resposta, letra. A única que tem mi na terceira é a letra C, né? É a letra C. Letra C. Mas vamos ver se realmente é a letra C. Vamos para o É, quarto. bora Vamos para o tirar. quarto. Tirar a dúvida, né? Sempre houve entendimentos entre Mim e mim e ti. Tá certo. Mim e ti, tá certo. Então a letra C ainda tá certa. Vamos para a quinta. José, espere que vou com com você. você. É isso mesmo. Perfeito. Tá aí. G, Letra W, C. Tranquilo? tranquilo. Massa. Vamos lá. Vamos para a próxima. Nona questão. Indique a alternativa certa. E agora é para vocês analisarem as frases. E aí Ixi. e aí é o quê? Aí é teoria, viu? É teoria. Vamos lá, analisem aí. E aí? Isso daí não tem uma resposta formulada, não, viu? Essas daí. Mas pensem, mas analisem com calma.
Tenho calma para analisar, viu? E aí? Tá fácil, gente, essa. Professor, Pode dizer. eu acho que a letra E. No Letra caso, E. a D, no caso que a letra E, peraí. Porque a A não pode ser, porque o pronome usado em situações informais é você. Perfeito, muito bem. Os pronomes de tratamento que são usados apenas em situações formais, não. Pode ser usado em situação informal também, no caso seria o você. O C Isso. estaria errado porque a rainha Elizabeth, e aqui tá com um R maiúsculo no meio da frase. Não, não é, o erro não é esse, não. O erro é outro. Seria Vossa, o A, no caso, por causa de redundância? Poderia não, tirar esse olha. A? Vossa Alteza não é um pronome de tratamento? Sim. Então, eu disse a vocês que sempre que aparecesse pronome de tratamento, a frase ficaria em que pessoa? Segunda ou Terceiro. terceira? Então, aí ele colocou um vossa ali, não era vossa, é sua, Hum. né? Uhum. Perfeito. Então, não poderia ser a letra C. Então, o que é que diz a letra D? Aguardo, no aguardo da apreciação de Vossa Senhoria, Peço-me. despeço-me cordialmente. Tudo perfeito aí. Na letra D, tá tudo É, perfeitinho, sem nenhum problema. Tá lá a resposta, letra D de dado. Não é isso? Uhum. essa era o que eu iria, mas eu não sabia, eu só não ia por ir mesmo nessa. Não tinha nenhuma resposta assim Tô de. ligado. Mas você entendeu o que o Alex disse aí nas outras, né? Não, assim, entendi. A eu também imaginava que não podia ser. A B também, porque poderia ser em outras situações. Agora a C eu não tinha percebido da Vossa Alteza que era um erro, não. É, Eu ia ou na C exatamente. ou na D. Essa letra C aí, ela seria capciosa por causa do vossa, né? Eu não tava ligado que tinha que ser sua, não. É, porque aí sempre que aparecer pronome de tratamento tem que ser a terceira pessoa, nunca a segunda. É, pode Vosso não cabe.
né? Vamos então para a próxima questão, 10ª. Essa 10ª é aberta, tá? Aí vocês vão ter que comentar. Reescreva a oração abaixo de modo a eliminar a ambiguidade. E ambiguidade, vou logo dizendo, tá por conta de um pronome aí, tá? A mãe disse ao filho que a sua atitude não estava correta. De seguida, abraçaram-se. Como é que fica reescrita aí para eliminar a ambiguidade? E aí, como é que fica? A mãe disse ao filho que a sua atitude não estava correta. Se fosse para dizer que era a atitude do filho, como é que ficaria? A mãe disse. Não, peraí. A mãe disse que a atitude do filho não estava correta. Eu acho. A mãe disse que é a atitude do filho, mas se eu quisesse usar um pronome no lugar do filho, como é que ficaria? No lugar, do jeito que você disse, a mãe disse que a atitude, no lugar de usar do filho, como é que usaria um pronome aí? A mãe disse que a atitude dele, dele não estava correta. Mas se fosse a atitude da mãe, como é que ficaria? Dela. Dela, exatamente. Aí, e quem é então que está promovendo essa ambiguidade, esse duplo sentido? Quem é o pronome que está promovendo essa ambiguidade? Sua. Exatamente, é o sua. Maravilha. Beleza, então, gente, uma parada por aqui, porque acho que o que entra agora na aula ele já deve estar
esperando para ver a aula dele. Maravilha. Na próxima aula a gente continua beleza? Foi bom a participação de vocês hoje, foi massa, massa mesmo, muito bom mesmo. E se vocês estudarem, vocês estão vendo aí que vocês conseguem, beleza? Ok. Valeu, galera. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Thanks.